sobre... Nessas últimas épocas, viralizou uma série chamada The Chosen, né? E até quanto nós podemos acreditar 100% em uma série que retrata sobre a vida de Jesus? Ou um filme, né? Ou um filme, ou não? Olha, eu já trabalhei como consultor das novelas da Record e a gente lidou muito com isso na época lá. Quando você produz uma série, um filme baseado numa história, seja bíblica ou não bíblica, você tem algumas dificuldades. Por exemplo, eu não tenho todos os diálogos que foram produzidos no passado. Você não tem todas as fisionomias. Tem que ter o diálogo, né? Tem que ter diálogo. Então você tem que preencher um pouco aquilo. Outro detalhe, eu não tenho todos os aspectos culturais daquela época. E alguns que eu tenho não conversam com a população de hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Você estava elogiando a roupa que você tem da... Qual o nome da empresa? Da Minimal. Da Minimal. Mas você não poderia usar a mesma camisa da Minimal em todos os programas, em todas as palestras. Você ia ficar até ruim. Você não pode. Mesmo sendo a Minimal, você não ia usar a mesma camisa em todos os podcasts, em todas as palestras, em toda entrevista. O pessoal ia começar a fazer piada na internet. Coitado do Brunet, só tem essa roupa. Na época de Jesus você usaria. Porque as pessoas normalmente só tinham uma ou duas peças de roupa, sendo que a segunda tinha a função apenas de ser uma roupa que ele vestia em ocasiões especiais de casamento e quando aquela primeira estava lavando uma ou duas vezes por ano. Então as roupas tinham um tom pastel e ele ficava com a roupa o dia inteiro e todos os dias do ano. A nossa cultura não imagina isso. Agora, se o The Chosen for fiel a esse detalhe histórico, há estudos que mostram que a audiência foge. Não dá para ver Jesus todos os episódios com a mesma roupa. Então você pode olhar que o Jesus do The Chosen, tem hora que ele está com uma roupa, tem hora que ele está com outra. Aquilo é anacrônico, a gente chama isso de anacronismo. Anacronismo é quando você pega uma realidade de um tempo e transfere artificialmente para outro tempo. Tá certo? Pregar um culto numa igreja cristã do primeiro século não é o culto que a gente tem numa igreja hoje. É um outro estilo, é outro perfil, é outra coisa. Então você tem que quebrar um pouquinho a fidedignidade histórica, senão você não conversa com o público. Por exemplo... Isso que é o que o pessoal chama de licença poética. Licença poética. Um homem que amava sua mulher não saía de mão dada com ela na rua. A gente viu isso na Record. Como é que a gente fazia? Como é que a gente ia retratar o carinho de Abraão e Sara, que foi na novela Gênesis, sem colocar elementos do Ocidente. Esse amorzinho de hoje, né? Amorzinho, mas naquela época de Abraão, ninguém falaria daquele jeito. Então você tem que dar uma adaptada, isso é a licença poética. Só que tem alguns elementos da licença poética que, se ela exagerar demais, aí perde o rumo. Você está entendendo? Que é o que a gente estava falando nos bastidores, por exemplo, do filme do Apóstolo Paulo. Isso, exatamente. Que é lindo, só que... Até algumas falas você vê, peraí, são até heréticas. São até heréticas. Não é bem daquele jeito e tudo mais, a pessoa incorpora ali e tal. Mas isso não é só nos seriados, todos os quadros têm isso também, só que a licença poética ela é perigosa quando ela é letra A, exagerada, e quando letra B, ela é intencional de uma agenda. Por exemplo, muitos quadros renascentistas e medievais, ao retratarem a paixão de Cristo, pode olhar que Jesus está com o rosto lindo, Maria com o rosto lindo, os apóstolos com o rosto lindo. Quando iam pintar os judeus estão com o narigão, orelhão, cara de bicho. Era uma maneira de colocar os judeus como vermes. É uma licença poética nociva essa usada em muitos quadros medievais e renascentistas. Tá percebendo? Eu já vi uma vez um filme, eu não lembro qual foi, um filme bíblico, que alguém tinha morrido e falou assim, vamos agora sentar e rezar pela alma do nosso... Não tem isso na Bíblia, você está entendendo? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tem um quadro, por exemplo, acho que é um Caravaggio, ele está lá no Museu do Prado, na Espanha, em Madrid, na Espanha, e ele traz o casamento de José e Maria feita por um padre. Então um bispo de todo tamanho lá, católico, fazendo o casamento de José e Maria. Isso não tem sentido. É anacrônico demais, nem existir. Então temos que tomar cuidado com isso. Você que é espectador, o que você tem que fazer para não cair em erros? Assista a série. Já quero deixar claro, eu gosto muito do The Chosen, é uma série muito boa. Tem coisas lá que, por exemplo, quando eles colocam Mateus anotando, tem
tem muita possibilidade de ter sido aquilo mesmo. Tem evidências que apontam que Mateus pode ter sido um escriba que estava copiando as coisas de Jesus. O fato de terem colocado Mateus como um autista, eu achei fantástico, porque dialoga com o problema de hoje sem macular o texto. Não tem nada na Bíblia que fala que Mateus fosse autista. Mas não atrapalhou também. Agora, tem as velas de parafina que não existiam na época. Tem vela de parafina para todo lado, tá certo? Tem algumas falas de Jesus que ali eu já acharia um pouco preocupantes. Alguns até pensaram se não fosse uma interferência mormon, porque o diretor do programa é mormon, se entrou alguma coisa mormon ali e tudo. Aí como é que eu faço para gostar da série, ilustrar e não ser enganado? Contaminado. Aí eu vou contar um problema que aconteceu na época que eu estava trabalhando com a Record TV. A princípio, a nossa ideia... Eu estou falando nossa porque eu estava junto com eles na elaboração de tudo ali, os autores, é que a novela fosse uma maneira de entusiasmar as pessoas a lerem a Bíblia. Tá certo? E muitas foram para a Bíblia por causa da novela. Só que começou-se a perceber, não sei como é que eles resolveram isso depois, porque eu saí da equipe, começou-se a perceber que muitas pessoas estavam substituindo a leitura da Bíblia pela novela. Você está entendendo? Que é o que o preguiçoso faz, né? Exatamente. Alguns assim, me escuta, mas Moisés, lá quando o faraó Ramsés, a Bíblia não, você entendeu? E começa a pegar coisa, então cuidado que o preguiçoso faz isso. E hoje a gente não pode deixar que nada substitua a Bíblia, então você tem que estudar a Bíblia. Sabe que eu estou com uma meta substitui a Bíblia. Audaciosa. Sabe qual que é a minha meta? Qual? Você é um homem de desafios, eu sei disso, então eu vou falar para alguém que é da área de meta. Eu, hoje, na plataforma Bíblia Comentada, tenho 160 mil pessoas estudando na plataforma. Uau. Em 3 anos, eu quero chegar a 1 milhão de pessoas estudando a Bíblia. Amém, vai acontecer. E o que eu quero colocar? Esse contexto histórico para que a pessoa possa ler a Bíblia, como a gente falou, ela vai para Israel, ou se ela não puder ir, a gente vai trazer Israel nos estudos, e se ela for, ela vai comparar. Muitas pessoas falam assim, eu fui para lá e eu fico olhando seus vídeos e tudo mais. Eu falei, tá, e se a gente transformar isso num estudo? Então, a minha meta em 2026 é que todos os dias, eu já estou gravando, 365 estudos bíblicos de 8 minutos diários, para que a pessoa possa estudar a Bíblia e saber o que a palavra diz, dentro, é claro, dessa contextualização histórica, arqueológica, do grego, como está, fazendo a Bíblia se tornar mais claro. Eu posso dar só um exemplo? Por favor. Rapidamente. Eu falei aquela hora das expressões idiomáticas. Olha que curioso, importante, e eu tenho que ensinar isso de uma maneira que o leigo entenda. Claro. Mesmo que não sabe grego nem hebraico, entenda. A nossa maneira de falar é diferente da maneira bíblica. Por exemplo... na nossa linguagem, o imperativo é sempre uma ordem ou um desejo. Né? Nossa, Brunet, que você prospere cada vez mais. Isso é um imperativo. Ô, Brunet, por favor, pega esse copo e passa para cá. Também é um imperativo. Só que no hebraico ele tem uma outra maneira de criar o imperativo, ou de trabalhar o imperativo, que é quando você não impede a ação do outro. Como é que isso é dito no hebraico? Ele é dito de uma maneira positiva. Por exemplo... quando no livro do Gênesis fala que as parteiras, ordenadas por Faraó para matar os meninos hebreus que nasciam, elas não fizeram isso, na tradução em português está assim, e as parteiras pouparam os meninos, correto? Só que quando você vai no hebraico, está literalmente assim, e as parteiras fizeram os meninos viver. Olha que interessante a maneira, as parteiras fizeram os meninos viver. É um imperativo positivo. Positivo. Na verdade, elas não fizeram os meninos viver, elas só impediram a morte deles. Deus não impediu a dureza de Faraó. Como é que está escrito isso? Eu endurecerei o coração de Faraó. Aí as pessoas leem só a frase, eu endurecerei o coração de Faraó, sem entender o modo de expressar da Bíblia, fica assim, vem cá. Mas então... Deus é responsável pela atuação de Faraó. Não foi o Faraó. Coitado do Faraó. O Faraó é só um fantoche na mão de Deus. Que se foi Deus que endureceu o coração de Faraó, então tadinho do Faraó. O Faraó não tem culpa. É Deus que endureceu o coração dele. Mas esse eu endurecerei o coração de Faraó está no mesmo modo verbal, ou no mesmo espírito gramático do elas fizeram viver os meninos. Ficou mais claro entender o texto assim?
Então, se a gente vai pegando o texto dentro do contexto da expressão idiomática, a gente, então por isso que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Na verdade, Deus só não impediu Faraó de resistir. Entendi. E a Bíblia não é livro para ser lido. Bíblia é livro para ser estudado e obedecido. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, todo ano eu levo um grupo a Israel, você também leva os seus e tal. Agora a gente está indo em maio, tá? 14 de maio de 2026. Tour por Israel. A gente chama de imersão em inteligência espiritual, onde eu explico a vida à luz da espiritualidade, lá na terra onde tudo aconteceu. A gente passa pela Galiléia, por Jericó, pelo Rio Jordão, Jerusalém, tantos lugares lindos que a gente visita. No final aqui do Brunacast você vai ver umas imagens da nossa última viagem. Centenas de pessoas vão com a gente e você pode estar com a gente em maio de 2026 por essa grande viagem a Israel. E a gente vai fazer uma noite de destino em Jerusalém, que é um evento que a gente tem chamado Noite de Destino, só que em Jerusalém, num lugar cinematográfico. A gente já gravou lá. Sabe aqueles estúdios? Sei. Em frente à Cidade Velha. Em frente à Cidade Velha, aqueles estúdios a gente faz lá. Ali é Montes Oliveiras. Ali é Montes Oliveiras. Então, na Montes Oliveiras, num estúdio cinematográfico de frente para a Cidade Velha de Jerusalém, a gente faz a Noite de Destino lá. Já pelo terceiro ou quarto ano que a gente faz a Noite de Destino lá. E viagem para Israel eu faço há décadas já. Então, você pode estar com a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, as informações do grupo da caravana para você ir com a gente. Agora, na sua opinião pessoal, por que uma pessoa tinha que ir num grupo para Israel? Olha, em qualquer grupo, não estou falando do meu especificamente. Claro. Não, e o meu é diferente do meu. Eu levo o pessoal nas escavações. Eu levo para escavar. Quando o buraco é mais embaixo. Tem que ir de bota. Tem que ir de bota. Eu acho assim que a sua vivência, quando você vai para um lugar onde a coisa aconteceu, muda. Teve um autor, eu agora estou tentando lembrar o nome dele, na verdade um tradutor, ele era professor acho que de Stanford, lá dos Estados Unidos, professor de japonês. Ele falava fluentemente japonês, estudava cultura japonesa, tinha um PhD em língua japonesa e literatura japonesa. E uma editora americana, eu li isso na Reader's Digest, na Seleções, ela contratou esse sujeito para traduzir em inglês de maneira inédita uma série de poemas da língua japonesa. E ele falou o seguinte, eu exigi no contrato com a editora que antes de começar a traduzir, eu queria passar 1 ano lá nos lugares onde os poemas foram escritos. E muita gente falou, mas por quê? Você já sabe fluentemente, você dá aula disso e tudo mais. Ele falou, não, mas uma coisa é eu saber. Mas para eu conseguir traduzir daquele para cá, eu tenho que experimentar a comida que eles comiam, o cheiro que eles sentiam, a vivência do lugar, porque até a maneira do japonês raciocinar, só o modo dele escrever, que é diferente do nosso ocidental, já muda tudo. Você está falando, Bauman explica isso, Zygmunt Bauman. Quando ele fala sobre hermenêutica e ciência social, ele fala exatamente isso. Por que hermenêutica é tão difícil? Porque não basta você interpretar, não. Você tem que ir lá, saber qual era o contexto, que cheiro tinha, que comida comia, para você chegar na conclusão porque ele escreveu daquele jeito. Exatamente. Então isso que você está falando é impressionante, né? Você vê que a história vem se complementando. Exatamente. Né? Quando você vai para Israel, como você falou, você está ali, você vê a cidade, as distâncias. Bânia, você passa por Bânia, você entende por que fala que... Cesaré de Filipe. Cesaré de Filipe. Por que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja? Você tem a boca do inferno ali. Agora que eu entendi. Teve uma senhora uma vez que foi num dos nossos grupos e ela falou uma frase que eu queria até responder a sua pergunta citando a frase dessa senhora. Esposa de pastor aposentada. E ela falou o seguinte, o púlpito não será mais o mesmo depois dessa viagem. Muito bom. Gostei dessa frase. O púlpito não será mais o mesmo depois dessa viagem. Então, em loco, eu conclamo todas as pessoas a irem. A única advertência que eu faço é a mesma que você faz também, que eu já vi que nós somos muito sintonizados nesse sentido. Vá para ter uma cultura, experimentar uma vivência. Uma experiência cultural. E espiritual também, no sentido de você estar no lugar onde a coisa aconteceu. O exemplo que eu dei do meu sogro com a casa onde ele foi criado. Mas não vá com um misticismo, ou idolatria, uma idolatria, buscando longe o que está perto. Tá certo? Se você tiver fé em Deus, o mesmo óleo consagrado que vende na Cidade Velha de Jerusalém, se você pegar o azeite galo da sua cozinha e orar com fé e ungir, o resultado é o mesmo. E lá às vezes nem é consagrado, às vezes é o árabe que está vendendo. O árabe que está vendendo e você não sabe como é que é aquele negócio lá. Então eu acho que vale a pena. Eu já fui, desde 98 eu vou para lá direto. A escavação me ajuda muito a entender aquela terra.
Mas vai então com o espírito aberto para entender, para desaprender algumas coisas que você pensou a vida inteira que era de um jeito e vai ver que é de outro. E ore por Israel, porque existe um ódio muito grande espiritual sobre aquela terra, porque todo mundo está querendo destruir. Tem um pedacinho daquilo que é de Deus. Ou seja, se você pode e quer, se é o teu sonho estar em Israel, agora e mais você pode estar com a gente. Todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo.